Olá, o Repórter conversa hoje com o André Freire. Ele é sócio-diretor da ESEC, consultoria especializada em recrutamento e desenvolvimento de executivos. Tudo bem, André? Obrigado pela visita. Obrigado, Lucas. Prazer. André, essa é a nossa segunda entrevista aqui no portal. Eu lembro que a gente conversou, se eu não me engano, em novembro de 2018. E a ESEC estava participando de um processo em Minas Gerais, que era para a seleção de secretários para o governo de Minas. Eu queria que você contasse mais sobre a experiência, que balanço é possível fazer dessa iniciativa. Eu acho que foi um processo bem pioneiro, né, e um processo bastante difícil, porque o Brasil não está acostumado no setor público a usar consultoria para recrutamento. Então a gente teve, claro, uma certa dificuldade para poder entender perfil, para poder conseguir chegar em pessoas que poderiam fazer sentido, mas acho que foi um processo de muito sucesso, né? A gente acabou realmente colocando, foram 4 secretários para o governo de Minas Gerais, os 4 estão lá, estão fazendo os seus trabalhos, né? E isso, na verdade, acabou gerando novas oportunidades dentro do setor público. Ainda todos os trabalhos que a gente tem feito são trabalhos pro bono, né? Então ainda é um tipo de teste do governo e a gente entende isso e participa junto, mas possivelmente para tentar gerar oportunidades de negócio, né, no futuro, porque esse lá fora é um negócio muito grande para consultorias. E a ESEC trabalha com executivos do alto escalão. E qual que é a maior dificuldade para fazer esse tipo de recrutamento para o setor público? Porque você tem uma dificuldade, a primeira dificuldade é remuneração, né? Então, normalmente, quando você pega um executivo que está no setor privado e transforma ele no executivo do setor público, ele tem um downgrade relativamente importante de remuneração. Então já é uma dificuldade. A segunda dificuldade, o executivo, ele tem muito medo de ficar numa vidraça, né? Porque são posições muito visíveis, né? Então, muitas vezes existe esse receio. E o receio principal que a gente acabou encontrando é, poxa, depois que eu ficar 4 anos nisso, o que acontece? Porque se eu estou numa empresa, existe uma certa continuidade. Se eu fizer um bom trabalho, eu vou continuar crescendo e fazendo acontecer. A gente sabe que no governo é diferente. Acaba aquele governo, possivelmente ele vai sair, né? Então tem que ser um trabalho conjunto, tanto para o lado do setor público quanto do executivo que pode assumir esse cargo. Tem que entender muito o momento da pessoa, né? Um pouco diferente do setor privado, que você vai muito mais pela carreira e pelo histórico. Nesse caso é muito o momento pessoal. Puxa, eu estou num momento pessoal bom, eu consegui já gerar muita coisa para mim, eu já tenho um pé de meia, então esses não são problemas, né? E agora eu quero doar um pouquinho do meu tempo para a sociedade. Se você encontrar a pessoa nesse momento, é muito mais fácil você conseguir atraí-la, né? E quando a gente fala do setor público, uma das principais metas é uma gestão eficiente. Aí a gente está falando o seguinte, né? Setor público tem que lidar com orçamentos. Esse orçamento é aprovado pelo legislativo, muitas vezes parte do executivo, mas passa pelo legislativo. É um orçamento engessado. É possível ter uma gestão eficiente? Como fazer isso? Você tem uma dificuldade, né, que são dificuldades aí inerentes a esse setor que a pessoa tem que lidar. Uma coisa que é muito, pelo menos nesse processo que a gente aprendeu muito, que foi muito interessante, é que é o tamanho dos desafios, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma das cadeiras que a gente fez, que é a cadeira de infraestrutura, o tamanho do orçamento que essa pessoa tem é, sei lá, 10 vezes maior do que qualquer orçamento que ela lidou na vida dela inteira, né? Então, acho que por esse lado, trouxe também aquele negócio de, puxa, eu vou estar lidando com um negócio tão grande que possa ser interessante para o meu currículo, né? E daí, 4 anos depois, o que a gente tentou convencer esses executivos é que 4 anos depois, acabando isso, o mercado privado vai ter interesse em te recolocar, né? Porque você vai ter passado por experiências gigantescas que você não teria no mercado público, né? A gente está conversando hoje um ano de eleição municipal. Esse processo que vocês participaram em Minas é uma tendência? O que você pode projetar para os próximos anos, falando nesse cenário de ano eleitoral? Esse processo específico, ele acabou gerando um certo filhote, né, que nós trabalhamos para o Partido Novo naquela ocasião, e o Partido Novo nos contratou, e aí foi um contrato que a gente acabou recebendo honorários, né, para poder fazer o processo seletivo para candidatos a prefeito de 8, na verdade foram acho que 10 cidades, principais capitais do Brasil, né? Que foi também um processo pioneiro, né? Acho que pela primeira vez algum partido acabou usando um serviço de recrutamento executivo para poder buscar esses candidatos. Então a gente fez esse trabalho.
Então, hoje, os candidatos das capitais principais aí do Novo passaram por um processo profissionalizado de recrutamento. E qual que é a importância disso? Porque muitas vezes uma dúvida é com relação que a pessoa que trabalha no setor privado não tem muita noção da máquina pública. Qual que é a importância desse trabalho? Eu acho que a importância é você que essas pessoas que estão chegando para esses cargos ou para pleitear esses cargos são pessoas que efetivamente passaram por uma régua de alguém externo e não simplesmente estão sendo colocadas lá por questões 100% políticas, né? Então, é lógico que qualquer pessoa que senta num cargo público, ele tem que ter algumas características, algumas competências que o próprio partido vai medir muito melhor que a gente. Mas a gente vai medir as outras, né? A gente, durante o processo, a gente fez todo um trabalho, por exemplo, de diligência para entender o passado dessa pessoa. Tanto na parte legal, então teve um trabalho muito interessante de falar, poxa, será que tem algum passado escuro aqui que a gente tenha que levantar? E tudo isso foi levantado dentro do processo de uma forma muito... E eu acho que ajudou também o partido a escolher, né? Então, em algumas cidades, você tinha 5, 6, 7 candidatos e passar por um processo desse isento, né, impede que a pessoa tenha padrinhos que possam fazer assim, puxa, esse é melhor que o outro. Então a consultoria, ela deu nota, nós trabalhamos com uma série de notas, né, e aí foi uma escolha muito mais fácil para eles, né. André, mudando um pouco de assunto aqui, falando agora mais do setor privado, qual que é a perspectiva para esse ano, falando de contratações de alto escalão? A perspectiva é muito boa. O ano passado foi um ano muito bom para a gente. A ESEC cresceu 40% ano passado. Foi um crescimento que não estava planejado e acabou acontecendo. Muito porque as empresas ainda continuam com trocas de executivos, mas também com a melhoria do cenário econômico, somado com aberturas de novas oportunidades, né? Então, a gente ainda, até o ano passado, teve muito mais oportunidade de troca de executivo do que de novas cadeiras. Esse ano a gente já planeja que as novas cadeiras vão crescer muito, porque a gente já está vendo até em janeiro mesmo, novas unidades de negócio sendo criadas, novas empresas contratando. Então, a gente vê que é evolução de crescimento mesmo, né, relacionado ao crescimento econômico. Então, alguns setores que estavam muito ruins estão voltando à vida. Então você pega, por exemplo, o setor de imobiliário, é um setor que por muitos anos sofreu, agora a gente já vê que já está contratando. Alguns setores industriais voltando a contratar. Um setor que a gente acredita muito é infraestrutura. Infraestrutura está indo muito bem, tem muitas oportunidades acontecendo. E aí somado a setores que são totalmente ligados à economia, como varejo, bens de consumo, que foi na verdade o que mais cresceu ano passado, farma. Esses foram setores que deram para a gente nos últimos 3 anos a grande quantidade aí de processos que a gente fez, né? A gente está muito animado, a gente acredita que vai ser possivelmente o melhor ano dos últimos 5, 6 anos. Você falou que as empresas então agora estão criando cargos, né? Criando posições, não, mas trocando executivos. Isso. Qual que é o perfil que elas têm procurado? Qual que é a linha que o mercado também tem procurado? As empresas estão, a grande maioria hoje, passando por várias transformações, né, o que a gente tem enxergado. Então, a transformação digital é um assunto que está muito em pauta. Então, elas têm buscado executivos que tenham consciência digital. E isso a gente tem ajudado aí através de algumas ferramentas que a ESEC tem para medir a consciência digital desses executivos antes de poder mostrar para o nosso cliente opções, né, de executivos. Muitos passando por diversas transformações culturais relacionadas à mudança de momento, né? Então, é muito importante hoje em dia, e nossos clientes, eles na verdade nos contratam muito por isso, porque falam, poxa, para fazer uma contratação simplesmente por competência técnica, hoje em dia você tem ferramentas que tornam isso muito mais fácil. Só que as empresas que têm feito isso sozinhas têm errado muito nessas contratações. E daí volta para a gente, normalmente quando a gente pega a posição ela já foi tentada, né, ser feita dentro de casa. E aí o erro grande é esse alinhamento cultural, normalmente, né? Puxa, como é que eu consigo um executivo que ele tenha esse alinhamento com a nossa cultura? E isso é a maior dificuldade, na verdade, de você fazer um recrutamento hoje em dia, né? Porque por competências técnicas você acaba achando a pessoa, mas uma pessoa que está aderente àquela cultura, aderente a todas aquelas competências necessárias para fazer essa transformação que está passando é o que a gente tenta medir. E como é a atuação da ESEC nesse cenário? Eu falo pelo seguinte, é possível fazer esse processo dentro da empresa mesmo, pegar alguém que já conhece a cultura e
preparar ele melhor ou é melhor ir buscar alguém no mercado? Então, existem as duas oportunidades, né? E a gente trabalha nos dois campos. Então, se a empresa quer fazer um trabalho dentro de casa para entender melhor a cultura e ver qual que é a transformação necessária, a gente tem um processo, né? A gente tem um programa, que é um programa primeiro que a gente faz um assessment para entender o que é a cultura hoje e para entender o que é a cultura desejada futura. E aí, baseado nisso, a gente tem todo um programa de desenvolvimento, que pode ser tanto individual quanto coletivo. Normalmente a gente acaba fazendo os dois, né? E falando no time de alta gestão, onde a gente desenvolve, né? Ajuda essa empresa a desenvolver. E por outro lado, quando a gente busca novos executivos, a gente busca possivelmente executivos que já estão ligados a essa cultura futura desejável, né? E a mesma coisa na transformação digital, né? A gente tenta entender se aqueles executivos, porque o executivo desse nível maior, a gente não quer que ele tenha habilidades técnicas, não é isso que a gente está buscando quando a gente contrata, mas a gente quer que ele tenha uma consciência digital, porque ele vai ser possivelmente o sponsor de tudo que vai acontecer dentro da empresa. Então não adianta uma pessoa que não conheça as ferramentas, ou que possivelmente seja contra as ferramentas, ou não tenha um entendimento muito bom, porque ele não vai conseguir ser esse sponsor lá na frente, né? Então isso também, a gente tem tanto programas de avaliação, quanto programas de desenvolvimento desses executivos. Então a gente consegue hoje entender dentro de uma empresa, tanto no nível individual quanto no coletivo, como é que ela está, e aí a gente dá uma nota, né, em termos de uma escala de consciência digital. E dentro disso, falando do mercado em geral, os executivos têm tido essa consciência digital? Qual a sua avaliação? Poucos, a gente vê que está muito atrás ainda, né? As pessoas elas não estão se movendo na velocidade necessária com que o mercado necessita, né? Então hoje ainda existe muita gente para trás. Então muita gente que acaba fazendo o teste e vendo que está num nível mais baixo começa a correr atrás. E aí existe uma série de opções de desenvolvimento que vai desde um coach individual até você tem hoje escolas de desenvolvimento para esse lado de consciência digital, que alguns executivos acabam indo para esse caminho, que é um caminho importante, porque muitas posições elas vão mudar completamente, né? A gente já está vendo aí o futuro, possivelmente você vai ter profissões que estão desaparecendo, outras estão surgindo, mas o grande ponto hoje do executivo atual é que ele tem que entender que não adianta ele viver dos louros passados, ele tem que se desenvolver, né? Possivelmente executivos que ficaram aí os últimos 10 anos sem fazer nenhum tipo de curso, né, acabaram sobrevivendo ao mercado. De agora em diante vai ser muito difícil, porque ele vai ter que ter competências específicas e se ele não correr atrás, sozinho dentro da empresa, a empresa não vai conseguir desenvolvê-lo. E falando especificamente das empresas, qual o impacto para elas? Tanto aquelas que estão conseguindo acompanhar essas transformações, quanto aquelas que estão num processo mais lento? Eu acho que elas ainda estão a grande maioria das empresas ainda está muito preocupada com como é que vai ser o final disso, né? Ninguém sabe muito bem o que é o final de um processo como esse. Então você tem algumas empresas que conseguem passar por esse processo de uma forma melhor, que normalmente são aquelas onde o principal executivo da empresa está totalmente imbuído a fazer isso acontecer. Quando isso está delegado para um segundo nível ou terceiro nível, a gente percebe que a dificuldade é muito grande, né? Se o principal executivo não acredita, sendo ele o dono ou o CEO da empresa, essa transformação ela acaba não ocorrendo, né? E aí o que vai acontecer é que ela vai ficando para trás, né? Ela vai ficando para trás porque hoje não tem volta a esse momento de transformação, né? André, para a gente encerrar essa entrevista, então, você falou que a gente não sabe qual vai ser o fim desse processo, mas hoje, o que as empresas podem fazer, o que esses executivos podem fazer também para ter chance de sucesso no futuro? Eu acho que é buscar ajuda, né? Não viver de louros passados, tanto a empresa quanto o executivo. A gente tem visto muito casos de empresas que tiveram sucesso muito grande nos últimos anos e de repente acontecem coisas que surgem concorrentes e surgem tecnologias novas que estão matando elas de uma forma muito rápida. Então hoje é pedir ajuda. Hoje existe uma quantidade muito grande de consultorias que trabalham nesse sentido, né? Nós somos uma delas. E lembrando sempre que qualquer coisa de transformação, sendo ela tecnológica, né, cultural, são pessoas. Então, no final, o que a gente está falando aqui não é que eu vou trazer um software que ele vai ser alguma coisa totalmente disruptiva e vai mudar nosso negócio. É como é que as pessoas estão reagindo. Uma transformação digital nada mais é que uma transformação de pessoas. Então, lembre-se sempre que, no final, o que a gente tem que desenvolver são as pessoas, né? E aí isso inclui trazer os melhores, né, pessoas mais preparadas, desenvolver esses melhores e reter as pessoas. Que um grande problema hoje nas empresas é a retenção.
principalmente no nível mais alto. Hoje em dia você tem as pessoas elas estão trocando de uma forma muito mais rápida, né, de empresas. André, muito obrigado pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas. É um prazer. Obrigado. Obrigado pela atenção e até a próxima.